O começo de toda história é um contrato entre o autor e a audiência. Então, na primeira página do livro, no episódio piloto de um seriado, é sempre o comecinho que vai dizer sobre o que é a história. Se você gosta de sitcom, aqueles seriados de comédia tipo Friends, How I Met Your Mother, Big Bang Theory, sempre começa com uma piadinha e aí depois vem aquela introdução, né? Vem aquele momento da musiquinha e apresentar os personagens e tal. Aquela primeira piada é para dizer, olha, este aqui é um seriado sobre humor, se você nunca assistiu, o que a gente te promete é rir, e nesse episódio específico é sobre esse tema dessa piada. Então essa é a regra básica. Mesma coisa quando a gente vai ler um livro. E isso vale para um sitcom, mas isso vale para mais alta literatura. Né? Quando a gente pega livros antigos, por exemplo, Ana Karenina, né? Que é um dos grandes marcos e obras da literatura mundial, ele começa falando que, no primeiro parágrafo, ele já disse: todas as famílias ricas são felizes da mesma maneira. As famílias pobres são infelizes cada uma do seu jeito. E a partir daí ele vai desenrolar esse tema, essa ideia, ao longo do livro inteiro. É quase como se ele tivesse uma hipótese e a partir daí ele vai desenrolar. E sempre o comecinho vai dizer sobre o que é. Então, quando a gente pega uma outra grande obra da literatura mundial, que é o Lolita. O Lolita, ele começa falando sobre a Lolita, ele começa descrevendo a Lolita e a admiração que ele tem por ela, e assim, em detalhes muito interessantes, falando que Lolita, né, a língua dá 3 saltos no céu da boca até encostar o dente. Você vê que ele ficou muito tempo pensando no nome dessa pessoa que ele admira, né, um personagem apaixonado, admirando uma personagem. Então, no final das contas, o começo é muito importante para virar para a audiência e falar, olha, essa história aqui é sobre isso. E no caso do Aladdin da Disney, começa com um mercador em Ágraba, no mercado. E ele tenta empurrar umas quinquilharias e tal, e aí, na hora que a audiência está se dispersando, ele vira e fala assim, não, pera, eu tenho uma coisa aqui muito mágica, muito especial. E ele vem e puxa, né, a lâmpada. E na hora que ele puxa a lâmpada, ele fala, não, calma, não é uma lâmpada qualquer. Essa lâmpada já mudou a vida de um jovem, talvez você queira ouvir história. E aí ele passa 1h30, né, que é o tempo que você ficou assistindo o desenho, você não está assistindo a história do Aladdin especificamente, você está assistindo a história que o mercador está te contando para no final vender a lâmpada. Então o Aladdin da Disney é uma história de vendas, é uma história de um mercador querendo te vender a lâmpada. Então essa é a grande história, isso é o que é storytelling. Né? Storytelling é o que esse mercador está fazendo. Ele está contando uma grande história para no final te vender a lâmpada. Ele não tem pressa para essa história, né? Porque ele sabe que ele tem o seu interesse, ele está contando uma boa história. Enquanto ele estiver te contando uma boa história, ele sabe que você vai estar prestando atenção. Então ele não está tentando empurrar, não, compra, eu vou vender mais barato, eu vou fazer uma promoção, não. Ele só está te contando por que aquela lâmpada é tão valiosa. E esse é realmente o ponto central do storytelling. A gente tem essa ideia de que o storytelling opera com uma outra lógica. A publicidade tem sempre a ideia do imperativo, do compre, venda, faça. E o storytelling não. O storytelling é assim, eu vou te contar uma história, logo de cara eu vou te deixar claro sobre o que é essa história, e a conclusão no final é sua. Né? A história até pode ter a sua própria moral da história, mas você pode extrair uma outra conclusão. Esse é o grande poder das histórias. Elas são complexas o suficientemente complexas para que cada um consiga tirar a sua própria interpretação, cada um consiga tirar a sua própria conclusão dela. E aí, a partir daí, tomar as decisões que precisar tomar. Né? Então é sempre o começo da história o que dá mais trabalho para um autor. Por exemplo, a primeira página do livro é a que é mais reescrita. Muitos autores têm um trabalho de... Quando começa um novo dia, ele começa a reler o livro desde a página 1 e já vai reescrevendo aquela página conforme ele avançou ao longo do restante do livro. Porque todo autor sabe que se a primeira página não chamar atenção, não despertar o interesse, o livro fica encostado ali na livraria. E a mesma coisa hoje em dia em termos de redes sociais é até mais rápido. Quando a gente pensa numa plataforma como o TikTok tem no máximo 1 minuto de vídeo. Então são os primeiros 5 segundos que a gente tem
para chamar a atenção, né? E a mesma coisa vale para uma publicidade no YouTube. Fica naqueles 5 segundos para o skip e a chance de você pular é altíssima, né? Então você não tem 5 segundos para vender, você tem 5 segundos para ser interessante o suficiente para a pessoa não pular. É sempre essa lógica que a gente faz e por isso que o começo da história é tão importante e que logo de cara a gente tem que despertar a atenção. E é isso que a gente vai ver no exercício daqui a pouco.